Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. O tema de hoje é sobre a série da Netflix chamada Adolescência. Quis trazer ela aqui para conversar com vocês porque é uma série que muito está se falando por aí, tem gerado uma certa polêmica, até mesmo porque o Parlamento do Reino Unido, que é o local onde a série foi gravada originalmente, quer colocar ela nas escolas. Antes de mais nada, vos aviso que aqui tem spoiler, então se você pretende assistir essa série, eu aconselho a pausar o vídeo, depois que você assistir, volta aqui para ver o que eu tenho a dizer sobre ela. Mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês que vou ser bem breve aqui no relato e na minha análise. É uma série que realmente peca em vários aspectos, até mesmo porque dá para perceber que ela tem um certo viés voltado aí para a cultura woke. Isso acaba prejudicando a série e também aquelas pessoas que estão apenas em busca de entretenimento e não querem ver questões como lacração, aquela coisa toda. Então o que eu posso te dizer é o seguinte: antes de mais nada, a série ela se passa num contexto em que um jovem de 13 anos ele é acusado de ter violentado e, consequentemente, causado a morte de sua colega. Essa morte, obviamente, foi causada por alguma questão que, segundo a série, foi um certo ressentimento que esse garoto tinha pelo fato de não ser bem visto por essa garota. Então, um contexto de bullying em que ela fazia com ele, e ele também se achando um garoto muito feio, acabou gerando aí o que a gente chama dessa série como um todo. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: o que eu percebi assistindo a série, que há uma declaração explícita contra a masculinidade. Ou seja, dá para perceber que o roteiro tem um certo viés na questão da cultura woke, o que faz com que, ao invés das pessoas terem acesso a um entretenimento que vá fazer, de repente, elas refletirem ou apenas se distraírem em relação às suas rotinas, ela vai simplesmente ver uma ideologia política em prol daquilo. Ideologia política é essa que eu digo que é o ataque à masculinidade. A cultura woke nada mais faz do que dividir as pessoas para conquistar. Sabemos que isso é um regime de esquerda, né? A cultura woke ela está atrelada, tem um certo vínculo aí com o que a gente chama de esquerdismo, e isso causa problemas, né? Como vocês já sabem, se você já acompanhou algum outro vídeo aqui do canal, este canal não tem viés político, mas é importante de apontarmos algumas falhas no que se refere ao entretenimento como um todo. E essa série da Netflix, ela peca justamente por esse caso, porque ela pega uma certa ideologia, uma ideia que está envolta aí de uma masculinidade, porque a gente sabe que na internet existem conteúdos tanto para rapazes como para moças. E é claro que nesses conteúdos tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa tóxica. Porém, a série, na sua clareza aí no que ela se propõe a abordar, ela pega simplesmente uma questão de uma suposta superioridade masculina em detrimento de uma questão do feminino. Então ela promove esse debate incisivo no sentido de dizer que o garoto, ao ter cometido um crime, no caso o assassinato da sua colega, foi simplesmente por influência da internet. E a série ela faz questão de colocar esse garoto como um herdeiro de uma família muito bem estruturada, não tem problemas em relação a julgamentos em função da sua etnia, uma vez que ele é branco, ele tem pai e mãe, ambos presentes. Então a série faz questão de tirar qualquer elemento que possa colocar em xeque o fato de que a internet seria a grande vilã propulsora desse crime. E aí que está o problema. Por quê? A série ela declarou que os conteúdos masculinistas, né, em geral que estão aí espalhados pela internet, eles são nocivos e que fazem com que os rapazes cometam crimes. O que eu tenho uma certa discordância quanto a isso. Porque, como falei aqui, tanto o conteúdo masculino como feminino, voltado para esses nichos, esses públicos, realmente tem coisas boas e ruins. Porém, o que a série faz é trazer essa questão, como se na machosfera, como ela diz, existisse apenas a questão de um ódio pregado contra a mulher. É claro que qualquer ser humano que se preze, qualquer ser digno, não avalia as pessoas, seja pelo seu gênero, pela sua etnia, suas preferências de modo geral. Qualquer um tem o direito de ser e fazer aquilo que deseja, desde que não coloque em xeque a integridade da outra parte.
Até aí tudo bem, isso se chama liberdade, que toda liberdade pressupõe uma responsabilidade. Só que a série, no intuito dela de forjar essa divisão, acaba criando esse ambiente hostil, dizendo que a internet para os garotos é algo extremamente nocivo, principalmente se consumirem conteúdos feitos por outros homens com o intuito de falar sobre masculinidade. Então, de modo geral, a série peca por não ser fidedigna ao que se propõe, né? Se o que ela se propunha de fato era proporcionar um debate para ver os pontos nocivos da internet, eu acredito que ela tenha falhado. Então, a gente pode observar aí, ao assistir a série, que ela é muito vaga também, que ela não se aprofunda nesses meandros, nessas nuances relacionadas aí ao que a internet pode causar de problema para um adolescente. Eu, particularmente, tenho uma visão de que, realmente, a internet, devido ao seu lado profano, para um jovem, ela pode ser nociva, uma vez que o jovem não tem uma cabeça bem definida, bem estruturada no que se refere a ter um discernimento do certo e do errado, do moral e do imoral. Só que isso é de responsabilidade inteira e exclusiva dos pais. A internet está cheia de coisa ruim, até para nós, adultos, velhos, barbados, quem dirá para a criança que ou adolescente que está começando a vida agora e não sabe muito o que fazer com a liberdade que até então ele tem. Então, o ponto negativo da série foi esse, exatamente uma forçação de barra e uma propaganda em relação à cultura woke, e o ponto positivo foi realmente alertar dos malefícios que a internet de fato traz. E isso, qualquer um que é pai, que é mãe, tem que monitorar. Se eu fosse dar um conselho, eu diria, não deixe seus filhos menores com acesso livre à internet, ainda que seja um adolescente de 17 anos, porque se ele fizer alguma merda, vai recair sobre o pai ou sobre a mãe. Por isso que é importante ter esse cuidado, ter esse discernimento e saber avaliar e interpretar o conteúdo pop que estamos assistindo, no caso essa série da Netflix do qual estou aqui abordando, para saber qual que é a intenção e tirar aquilo de bom e aquilo que é ruim, que não dá para aproveitar, simplesmente deixar de lado. Então, no mais é isso. Não sei se ficou muito claro aí a explicação, aquilo que eu quis colocar aí sobre a série. Eu queria ler a sua opinião nos comentários. Diz aí o que você achou. Já assistiu a série? Realmente isso que eu disse, tanto expondo o lado negativo dela como o lado positivo, fazem sentido ou não? Quero ler a sua opinião aqui nos comentários e a gente se vê em breve.